Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez, conforme a gente anunciou, nós vamos falar de uma classe de navios de destroyer de escolta que foram construídos durante a Segunda Guerra. Antes disso, lembrando sempre, rapidamente, porque eu tenho uma faixa que passa aí embaixo, que explica todas as opções para quem quiser ajudar o canal. Então eu não vou me deter muito, quem quiser, quem tiver interesse, essa faixa aí é autoexplicativa e tem todas as opções, seja Pix, seja Valeu, seja através das nossas listas, está tudo bem explicadinho aí. Então é isso. No tema de hoje nós vamos falar de um esforço fabuloso, né, que foi feito pela indústria americana quando entrou na guerra. Né? Precisava reequipar a marinha, houve aquele debacle de Pearl Harbor, né, e havia necessidade de se reequipar a marinha. E no caso, por exemplo, de contra-torpedeiros de escolta, um incrível número de 563 foram construídos num período de 2 anos e meio a 3 anos. E o curioso dessa construção desses navios, foram 6 classes de destroyers de escolta que foram construídos. E essas 6 classes compartilham 4 propulsões diferentes. Compartilha o diesel direto com engrenagem redutora, a turbina direta com engrenagem redutora, o diesel elétrico e o turbo elétrico. Então, 4 sistemas de propulsão nesses navios. Embora a vocação americana para navios de escolta, no projeto desses navios de escolta, exigia turbina com engrenagem redutora. Para alcançar maiores velocidades, tem uma potência maior e a turbina tem uma relação peso-potência melhor do que o diesel. E aumentaria a velocidade dos navios. Os navios de escolta precisam dessa velocidade. Mas o que acontece? Por que eles acabaram escolhendo 4 dessas propulsões para, no final, se fixar na propulsão do turbina com engrenagem redutora? Porque não havia, naquela época, a capacidade na indústria para produzir tantas engrenagens redutoras. E eles deram prioridade aos navios combatentes, aos navios de batalha, os porta-aviões, os cruzadores, os destroyers realmente. Então, a prioridade de fabricar engrenagens, cortar engrenagens, foi para esse tipo de navio. Os navios de escolta ficavam com o que poderia ser dado a eles. Então, nessa de não poder usar aquilo que o projeto pedia, eles fizeram essas 4 opções. Navios começaram com a classe Evart, começaram com um navio com a turbina direta com engrenagem redutora e foram alterando, fazendo classes de navios com diesel gerador, com turbo gerador, do diesel elétrico, com turbo elétrico e também o turbina direto, né, com engrenagem redutora. Então, vamos ver esses navios, essas classes de navios. Né? Nós vamos botar umas figuras, essas figuras que eu vou colocar aí, a gente vai passando por elas e nessas figuras a gente vai conversar sobre cada uma delas. Então, a primeira delas foi a classe Evart. Essa classe, tá, ela começou com um comprimento um pouquinho menor do que as demais. E esse navio, por causa disso, ele tinha um problema a sua capacidade marinheira de enfrentar o mar não era das melhores. Era um navio que logo o pessoal da marinha começou a rejeitar. Ele tinha um deslocamento de 1.360 carregado, o comprimento dele era de 88,2 metros, as próximas séries vão aumentar em cerca de 4,8 metros. Boca de 10,7, um calado de 2,7 carregado, e a sua propulsão era de motores diesel com motor elétrico. Era um diesel elétrico, usando 4 motores GM e 2 hélices de 6.000 HPs, 6.000 SHPs. Velocidade 19 nós. Esses navios conseguiam um pouquinho mais do que esse valor de projeto. Esse daí talvez conseguisse 21. Tá? Uma autonomia de 5.000 quilômetros, 5.000 milhas, desculpe, 8.000 quilômetros. Uma autonomia não muito boa, não baixa para um navio escorte, né? E isso a 15 nós, né? 28 km por hora, e uma tripulação de 220. Então, como disse, uma diesel elétrico. Essa foi a primeira classe, a classe Evart. E logo eles evoluíram, sem esquecer que foram construídas 97 unidades
naquela classe. A classe seguinte foi a classe Buckley. Foram construídas 154 unidades. A classe Buckley, ela tinha um deslocamento de 1.740 carregado, comprimento de 93 metros, vejam, já aumentou aí cerca de quase 5 metros, uma boca de 11,1 metros, calado carregado de 3,4. A propulsão eram 2 caldeiras Foster Willis com 2 turbinas a vapor. Né? Um total de 12.000 SHPs, motores elétricos. Né? Ele era um turbo elétrico. 2 hélices. Né? Velocidade 24 nós. Alguns desses navios alcançavam mais, alguns navios dessa classe chegaram a 28 nós. Né? Autonomia de 4.300 milhas náuticas ou 8.000 quilômetros a 15 nós. Uma tripulação de 213. Né? O que a gente pode observar desse navio? Muitas daquelas deficiências da classe Evart anterior foram corrigidas com esse segundo tipo de escolta. Né? Um navio que enfrentava melhor o mar, apresentava um casco mais longo, que melhorava a manutenção do mar e aumentava o seu alcance. Né? A classe Buckley tinha uma planta de propulsão turboelétrico que dava mais velocidade e melhor alcance do que a classe Evart. Esse navio tem uma característica, né? e nós vamos... ele foi protagonista de um filme de Hollywood que eu considero um filme espetacular. Eu sou fã desse filme, eu já vi umas 3 vezes. O nome em inglês é Enemy Below, mas o nome em português veio Raposa do Mar. Esse navio foi o protagonista desse filme. Na verdade, é uma coisa curiosa, porque quando aparece a cena, logo no início do filme, com o navio aparecendo, e aparecendo o número dele no costado, esse número era um número que corresponderia não a essa classe, mas à classe seguinte. Né? Aquele é um número fictício, porque aquele navio era um navio da classe Buckley, era um navio, né, com caldeira, um turbo elétrico com caldeira. Né? Então nós vamos mostrar 1 minuto e 52, esse filme que vocês estão vendo aí, que vocês vão ver aí, rapidinho, para você ver um fato curioso que ocorre quando a cena é exatamente a cena quando o submarino identifica qual era o navio. Então vamos a esse pequeno trecho de vídeo. Bom, a classe seguinte foi a classe Cannon. Foram utilizadas 72 unidades. Né? Essa classe Cannon era uma classe diesel-elétrico, né? O deslocamento dele carregado 1.620, os mesmos 93,3 metros, o casco é o mesmo, a boca de 11 metros, a calado de 3,5. Essa variação de calado é em função da diferença de peso diesel e turbina a vapor. A propulsão era 4 motores diesel GM com motores elétricos, um total de 6.000 HP, 2 hélices. Né? Velocidade 21 nós, como eu disse, poderia chegar a 22, 23.
autonomia de 10.800 milhas náuticas, ou 20 mil quilômetros, uma autonomia maior, e aí você vê como essas diferenças nas propulsão vão alterando algumas características. A 12 nós, né? Essa autonomia a 12 nós, uma tripulação de 216. Como essa observação dessa classe Cannon, a gente tem que ele foi o terceiro tipo de escolta de contra-torpedeiros a entrar em serviço. Era muito semelhante em design à classe Buckley, sendo a principal diferença a máquina diesel-elétrico em vez do design turboelétrico da classe Buckley, né? A eficiência do diesel elétrico quanto ao consumo de combustível melhorou muito o alcance dessa classe, né? Mas ao custo de quê? Ao custo da velocidade, né? 8 escoltas desses destroyers de escolta da classe Cannon foram entregues à Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil recebeu o primeiro deles lá em Natal, em 1944, receberam os navios relativamente novos, recém-construídos. 8 navios foram entregues ao Brasil e alguns, os 6 foram entregues à Marinha Francesa. Esses navios entregues ao Brasil tomaram o nome de Bauru, que hoje o Bauru é um navio museu, né? Nós vamos ver essa figura aí, essa figura mostra o Bauru como navio museu, né? O Baipendi, o Bertioga, Benevente, o Babitonga, o Bracuí, o Bocaina e o Beberibe. 8 navios que serviram à Marinha por um longo tempo, alguns deles na década de 70 ao darem baixa, foram transformados em avisos oceânicos e ainda serviram à Marinha por mais algum tempo. Então vamos à próxima classe. A próxima classe é a classe Edsal, 85 unidades. Esse é um diesel direto, com redução. Diesel e engrenagem redutora, direto ao hélice. Deslocamento carregado de 1.590, um comprimento, novamente aí, a mesma estrutura, 93.3, uma boca de 11.2, calado de 3.2, carregado, né? Propulsores, 2 motores Fairbank Morse com redução, 6.000 bhp, né? 4.500 kW. Velocidade 21 nós, 21, 22, autonomia de 10.800 milhas náuticas, 20 mil quilômetros, aí uma autonomia grande, né? A 12 nós, tripulação de 186. O que a gente pode falar sobre a classe Edsal, né? Exceto pela propulsão, essa classe Edsal é quase idêntica à classe Cannon, né? Em todos os aspectos. Essa quarta classe de escolta de contra-torpedeiros usou uma configuração diesel de acionamento direto, que provou ser extremamente confiável. Então vocês vejam que cada uma dessas configurações, elas melhoram a autonomia ou pioram a autonomia, melhora a velocidade ou piora a velocidade. Influencia no calado, em função de diferença de peso, etc. Então vamos aí à classe seguinte, né? A quinta classe, né? A classe Ruderall. Um deslocamento de 1.740 carregado, um comprimento, mesmo comprimento de 93.3, a boca de 11 metros e o calado de 3.4 carregado. Propulsão, 2 turbinas a vapor, General Electric, com motor elétrico 2 hélices. Turbo elétrico, né? Velocidade, 24 nós, autonomia de 10.800 milhas náuticas, 20 mil, né? A 12 nós, 22 km por hora, tripulação de 183, turbo elétrico. O que nós temos a falar de observação sobre essa quinta classe? A quinta classe de escolta de contra-torpedeiros, o Ruderall, representou uma grande mudança em relação ao projeto original. Essa foi a primeira classe a montar canhões de 5 polegadas 38 em vez dos habituais 3 polegadas/50. Nós não estamos falando muito do armamento, a gente está se detendo mais na propulsão, mas essa é uma característica que mudou nesse navio, o armamento desse navio mudou bastante. A classe Ruderall também apresentava uma superestrutura completamente redesenhada. Ela era mais baixa do que as outras, do que as antigas, que encontradas nos contra-torpedeiros anteriores. Essa unidade foram construídas em 72, né? Essa soma no final vai dar os 563. Então, chegamos ao último contra-torpedeiro dessas classes, né, que foram construídas durante a guerra, que foi a classe John C. Butler. Deslocamento de 1745, carregado, a mesmo comprimento, boca e calado de 2.8 carregado, uma propulsão, 2 caldeiras e 2 turbinas a vapor com engrenagem redutora. 12.000 SHPs, né, 2 hélices.
configuração sempre com dois L's desses navios. Velocidade de 24 nós, como eu disse, esses navios aí alcançavam até um pouco mais. Autonomia de 6.000 milhas náuticas, ou 11.000 quilômetros, a 12 nós. Uma tripulação de 186. Então, um turbo direto. O que a gente pode dizer sobre essa classe, né? A classe final de escolta de contra-torpedeiros produzida durante a guerra foi essa, o S. John C. Butler. Esses navios eram aparentemente idênticos à classe Ruderall, mas usavam a planta de propulsão de turbinas a vapor, que era comum na maioria dos navios da Marinha dos Estados Unidos naquela época. Dominava a turbina a vapor. A classe Butler representou o auge do projeto de escolta de contra-torpedeiros. Eles combinaram muitas das características das classes anteriores, como armas e plantas de propulsão, que as outras classes não tinham, devido à capacidade industrial americana limitada quando o projeto de escolta de contra-torpedeiros começou. Então, com o correr da guerra, com a preparação da indústria, essa produção desses contra-torpedeiros com turbogeradores diretos começou a ser mais produzida. E ela é incorporada nos navios já no final da guerra, né? Esse classe John C. Butler foram construídas 83 unidades. Então, veja bem, foram 563 navios, 4 tipos diferentes de propulsão, num período de 3 anos, não chegou nem a 3 anos. Né? E nós usufruímos, né, de receber esses navios, porque tivemos aqui 8 navios. Esses 8 navios da Marinha Brasileira, eles compunham o 2º esquadrão de contra-torpedeiros da Marinha. Né? O primeiro era constituído pelos destroyers, pelos contra-torpedeiros da classe Fletcher, era a classe P, né? Era Pará, Paraíba, Pernambuco, eram acho que 8 também, formavam o primeiro esquadrão. E esse formava o 2º esquadrão, até eles começarem a dar baixa e passarem a ser utilizados como avisos nos distritos navais. Né? Então, eles foram aqueles que conseguiram prosseguir a vida como aviso, foram distribuídos nos distritos navais. Né? Então, nós tivemos esses navios aqui. Sobre cores, consegue prosseguir. Tivemos esses navios aqui por cerca de 1944 até meados de 70, mais de 30 anos, servindo a Marinha. E depois alguns continuaram ainda mais tempo. Né? Eu tive 2 experiências com essa classe de navio, 2 experiências de estar a bordo deles. A primeira em 1961, quando na época, um dos colegas nossos do Colégio Naval, o pai dele era o comandante da flotilha, da 2ª flotilha. Era o almirante Dantas Torres. E ele foi uma vez com essa flotilha a Angra, e uma das licenças do Colégio Naval, ela foi feita com o transporte dos alunos através desses navios de Angra para o Rio de Janeiro. A segunda ocasião em que eu tive contato com esse navio já foi em 1969, quando eu estava para ir para o Arsenal, para passar para o quadro de engenheiros. Num intervalo de tempo aí, eu fui destacado no Baipendi, né? E aí fiz uma viagem em comemoração da Semana da Pátria. A gente foi a Pelotas, no Rio Grande do Sul, Rio, Santos, Pelotas, de volta ao Rio de Janeiro, um período aí de uns 20 dias de viagem. Eu fiquei destacado nesse navio. Quando eu desembarquei, logo em seguida fui para o Arsenal e no ano seguinte fui para a USP em São Paulo, cursar engenharia naval e sair do Corpo da Armada. Né? Então eu tive uma vivência. Realmente esses navios, eu disse para vocês que o primeiro da série, que era o classe Evart, era ruim de mar. Ele devia ser muito ruim, porque esses aí também, navegar nesses navios não era mole. O caturro desses navios mexia bastante com as pessoas. Né? Esse dia que a gente veio, especialmente em 61, quando a gente foi de Angra para o Rio de Janeiro, o mar não estava muito bom. Foi uma viagem que eu acho que 95% dos alunos marearam, né? Porque esse navio é para marinheiro mesmo. Né? Imagina como é que não era o Evart, né? Que foi abandonado por causa disso. Né? Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo curto. Pensei que ele fosse maior, né? E lá na comunidade eu disse que talvez ele ultrapassasse os 20 minutos, não seria abaixo de 20, mas ele se manteve dentro dessa faixa. Então é isso. Eu talvez mostre aí, se eu encontrar,
eu mostre o lançamento na minha caderneta desse destaque que eu falei quando fiz essa viagem, antes de ir para o quadro de engenheiros. Se eu encontrar. Se eu não encontrar, não vou botar, obviamente. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Quem está chegando no canal hoje aí, não conhece o canal e gostou, clica aí para assinar e para receber as atualizações. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.